Hoje vamos conversar aqui com o Fábio Weintraub, trazendo aqui o novo endereço nessa nova edição pela Patuá de São Paulo. Saiu agora em 2022, já é a terceira edição do livro de poesia do Fábio, do segundo livro de poesia oficial da carreira do Fábio Weintraub. Seja muito bem-vindo, Fábio. Prazer estar contigo hoje. Prazer é todo meu. Eu que agradeço muito o convite. Ótimo. Fazia tempo que a gente estava tentando marcar, né? E finalmente reli aqui o novo endereço e li o quadro de força também. A gente pode até conversar um pouquinho. Legal, que é o livro que eu lancei em 2019, é o lançamento imediatamente anterior a Pois é. esse, embora esse seja um relançamento. Nesse livro é de 2002 e eu aproveitei os 20 anos de publicação, né, para fazer uma edição comemorativa com alguns extras, né? Tem um prefácio novo, um prefácio do Eduardo Sterzi, um pós-fácio do Gustavo Silveira Ribeiro e algumas ilustrações, né, que o livro original não tinha. Sim, ficou um trabalho bastante bonito mesmo. E eu gostei também de ser um livro compacto aqui, né? Sim. Mas está assim graficamente bem legal mesmo. Parabéns para você, para todo mundo envolvido aí da Patuá. E os textos também, né? Nossa, esse pós-fácil do Gustavo, sensacional mesmo, porque dá conta não só da sua poesia, mas faz um panorama de mudanças, não só contextuais, né, brasileiras, sociais, econômicas, políticas, mas também da poesia contemporânea, como é que ela, né, tem esse percurso nesse espaço de 20 anos. Então, ficou um livro bem legal mesmo. Bom, para quem não conhece, né, o Fábio, vou ler uma breve biografia dele, depois eu deixo mais dados na descrição desse vídeo. Ele nasceu em São Paulo em 67, ele é graduado em psicologia pela USP, fez formação em psicanálise e atuou alguns anos como psicoterapeuta de crianças e, posteriormente, passou a trabalhar principalmente com edição de livros, uma atividade que ele exerce até hoje. Vou deixar também a lista depois de todo mundo que ele já publicou. O Fábio também tem uma carreira acadêmica, né? Realizou uma pesquisa doutoral em letras, também pela USP. A gente pode falar um pouco disso depois, até porque eu acho que essa pesquisa tem relação com a escrita também poética do Fábio, né? Essa pesquisa foi sobre representações da cidade na poesia brasileira do final do século XX. E também foi professor visitante na universidade, na Unicamp, na Federal de São Carlos, né, autor de uma série de livros de poemas, um autor premiado, traduzido em alguns países. Então, essas informações eu deixo para vocês depois na descrição do vídeo. Maravilha. Fábio, antes da gente falar desse trabalho da reedição, né, você já adiantou alguma coisa aí das contribuições gráficas, das contribuições do que esse livro pode trazer para a discussão da poesia contemporânea, a gente vai falar disso também. Mas, de qualquer forma, assim, eu queria retomar um pouco, né, uma pergunta que eu costumo fazer aqui, da memória da escrita desse livro. O Gustavo Silveira Ribeiro, no pós-fácil ao novo endereço, fala, por exemplo, que ali teria se estabelecido a sua singularidade poética, a sua voz, a forma como você lida com aquilo que a sua linguagem representa. Talvez você pudesse falar disso, como é que você construiu esse livro, o que você lembra, para depois a gente falar do relançamento. O que você acha? Acho legal. Então, esse livro, de fato, ele, assim, em termos de publicação solo, ele é a minha terceira publicação, porque eu tinha lançado uma plaquete pelo Massal Ono em 92. Depois, em 96, eu lancei meu primeiro livro mesmo, que é Sistema de Erros, saiu por uma coleção muito charmosa da editora Arte Pau Brasil, uma coleção AAH, né, interjeição.
mas foi só com o Novo Endereço, de 2002, que eu acho que eu encontrei uma maneira própria, pessoal, de fazer poesia. Assim, o que veio antes, eu considero um pouco livro de leitor, assim, né? Um pouco experimentando diferentes dicções, diferentes modos de construir, repassando aquilo que eu tinha lido, homenageando os autores de quem eu gostava. Uma coisa importante para se dizer é que a minha formação também está muito ligada a uma experiência como participante de oficinas da Casa Mário de Andrade, que nos anos 90 era um equipamento da Secretaria de Cultura assim muito vivo, muito forte, assim, né? Fiz oficinas lá com Duda Machado, vinham poetas como João Cabral de Melo Neto, Adélia Prado, ouvi pela primeira vez lá. Era um polo forte, um pouco como é hoje aqui em São Paulo a Casa das Rosas, né? Mas para você ter uma ideia, assim, tinha uma dotação orçamentária grande. Se não me engano, o secretário de Cultura na época era o Jorge Cunha Lima, que era poeta, morreu até recentemente. Saía assim chamadas na Folha de São Paulo Uhum. para participar das oficinas. Então era um momento assim muito vivo, muito feliz. E a Casa Mário de Andrade era um centro de encontro, assim, né? As oficinas eram muito disputadas, você tinha que fazer carta de interesse, a seleção era rigorosa. Então, juntou um pessoal interessante lá e, a partir das oficinas que aconteciam, se constituía um grupo autônomo de pesquisa, criação e difusão de poesia, que se chamava Cálamo. Esse grupo assim durou eu fiquei nesse grupo de 1991 até 2002. Imagina, um grupo durou muito tempo. A casa, a certa altura, fechou, a gente começou a trabalhar em outros lugares, foi para bibliotecas, depois ficamos no consultório de uma amiga que era do grupo. Enfim, foi um grupo que durou bastante tempo e pelo qual passaram pessoas que seguiram carreira como poetas ou prosadores, né? Dele fizeram parte assim pessoas como Rui Proença, que é um grande amigo. Depois eu vinha publicar livros dele, fazer coisas com ele. A gente lançou livros junto, né? A Priscila Figueiredo, que é professora hoje na USP, do Departamento de Literatura Brasileira. A Ana Paula Pacheco, que acaba de lançar um romance extraordinário pela Fósforo chamado Pandora. Até recomendo que você a convide aqui para bater um papo. Chantal Perfeito. Castelli, enfim, um povo muito legal, muito aguerrido, que ficou junto, criando o Logo Tempo, e o Novo Endereço foi feito, em grande parte, nesses encontros do Cálamo, assim, durante esse período. Foi um período também, biograficamente, muito terrível na minha vida, porque minha família sofreu reveses financeiros, meu pai faliu, a gente teve que se desfazer da casa, depois minha mãe foi internada no hospital psiquiátrico, depois meu pai morreu, enfim, tudo isso num intervalo de tempo muito curto. A experiência dos meus pais doentes, para mim, foi uma iniciação assim triste. Assim, meu pai ficou internado na Santa Casa uns 6 meses, mais ou menos. A gente estava sem grana, ele foi atendido pelo SUS, e esse período assim de Santa Casa, para mim, foi uma descoberta da cidade, das mazelas assim do sistema de saúde público. Eu acompanhava assim, né, ia quase todo dia visitar, via as pessoas também.
Depois meu pai acabou sendo removido por um hospital eles chamam hospital de retaguarda, né? Quando são lugares em que as pessoas aguardam a morte, na verdade, porque você não mantém um leito ocupado com paciente cujo prognóstico é desfavorável. Então foi um período muito triste, assim, né? De encontro, de saída um pouco da cúpula de conforto de classe, né? Em que eu vivia, de descoberta do Brasil, de descoberta de uma série de coisas. Isso acabou impactando bastante a criação dos poemas. É importante que se diga também que nesse período aí, anos 90, fim dos anos 90, o que predominava assim a tônica na poesia brasileira de então era uma poesia muito marcada pela intertextualidade, pela ideia de apuro técnico, a referência assim concreta ao Brasil, à circunstância social, econômica, não era uma coisa que definia a tônica do que se produzia então, né? Era um momento também um pouco de há alguns críticos que acham que esse momento da poesia assim, do final dos anos 90 tem a ver com a questão do pós-utópico, assim, tal como Uhum. definida lá no famoso texto do Haroldo de Campos, né? Mas era uma poesia muito, em certa medida, preocupada com a ideia de técnica, de intertextualidade, de diálogo com a tradição e de artesanato, assim, né? Isso hoje não hoje a tônica é outra coisa, assim, a poesia hoje se tornou muito mais militante, assim, né? Até em certa medida de modo problemático, às vezes, muitas vezes, uma parte da produção tem caráter assim, né, de palavra de ordem, assim, e às vezes um pouco ligeiro, um pouco descuidado, assim, com os aspectos ligados assim à ordem da construção. Mas nos anos 90, falar do Brasil, falar da pobreza, falar da classe média, dos perrengues da classe média, não era uma coisa que estava no horizonte da maioria dos poetas. Então, Novo Endereço, em certa medida, representou alguma novidade, assim, né? Uhum. Uhum. Acho que em parte por isso ele teve uma recepção que foi positiva. Ele ganhou dois prêmios. Ele ganhou um prêmio como livro inédito, ganhou o prêmio Cidade Juiz de Fora, o prêmio Murilo Mendes, e Uhum. depois ganhou um prêmio internacional em Cuba, né? O prêmio Casa de las Américas, que foi o que possibilitou a segunda edição do livro. O livro saiu em 2002. Em 2005 saiu uma segunda edição feita em parceria com a Nanquim e a Funalfa, que tinham feito a primeira, e a Casa de las Américas, e eu fui para Cuba, fui para Havana, para a Feira Internacional do Livro de Havana, que naquele ano homenageava o Brasil, fui lançar o livro lá, foi também uma experiência muito interessante. Mas, enfim, voltando à sua questão, a memória do livro, assim, né? Esse livro foi composto em grande parte nas oficinas nos encontros do Cálamo e foi muito marcado por esses reveses assim pessoais que me levaram a perder a casa em que eu morava, assim, a ideia de Novo Endereço tem um pouco essa reverberação da perda, do desabrigo, né? E perder também as minhas referências no mundo. Assim, meus pais, né? Meus dois ficaram doentes, meu pai acabou morrendo, né? Então, é um livro que me trouxe muita alegria, mas também feito em circunstâncias um pouco tristes, né? Além disso,
um fio condutor que atravessa o livro de ponta a ponta, está presente em vários poemas, é a ideia do exílio, mas não do exílio daquele que cruza fronteiras, daqueles que se sentem exilados na própria cidade porque perdem direitos, porque são impedidos de desfrutar de serviços básicos, de aceder a determinados lugares. Então, o livro começa com uma epígrafe da Simone Weil, uma filósofa francesa de que eu gosto muito, que foi colega do Sartre, da Simone de Beauvoir, né? Do Merleau-Ponty. Ela fala que muitos não percebem de modo claro a diferença entre a destruição de uma cidade e o exílio irremediável fora dela, porque o exílio, quando se dissolve o laço entre o sujeito e a cidade, é como se a cidade tivesse sido destruída, né? E no final do livro tem uma outra epígrafe ou hipógrafe, né? Como vocês preferirem, que também fala disso, fala uma hipógrafe do Martin Buber, que diz que todos os dias é preciso sair do Egito, né? E é preciso mudar de casa quando a opressão é muito insustentável, né? Muito grande, né? Então, isso aparece no livro, tem muitos poemas sobre pessoas na rua, sobre casas desmontadas, sobre velhice, sobre adoecimento. Enfim, isso atravessa o livro de ponta a ponta. Não sei se respondi. Claro que sim. Você Fiz, sabe, fiz digressões, né? Mas talvez eu possa até sabe, ler. Fábio, é um tipo de reflexão que você traz, é, que se encaixa assim com o tipo de leitura que eu fiz, que eu fui lendo e fui vendo, nossa, que livro porrada, que livro pesado, que livro grave, que livro triste. Triste, eu acho que foi essa a palavra assim que atravessou grande parte da minha leitura aqui. Talvez você pudesse, você ia ler um poema agora, né? Talvez pudesse trazer alguma dessas imagens aí para a gente, mas só com relação lá à poesia dos anos 90, né? Que você se situa em relação a ela e toma uma direção um pouco diferente. Eu só acrescentaria naquele seu painel, né? Você falou da intertextualidade, dessa desatenção ao chão local, né, nesse sentido. Estaria aí também um cosmopolitismo, né, muito celebrado nessa poesia, e também um lado que escapa disso, indo para um sensorialismo, a linhagem mais neobarroca, né, que também foi surgindo ali naquele momento. Mas só um parênteses para acrescentar a sua descrição da poesia do fim dos anos 90, e que, de fato, o seu livro se contrapõe a isso, talvez até retomando uma dicção mais, eu colocaria mais nos anos 80, o Gustavo coloca uma relação forte com a poesia dos anos 70, né? Mas esse é um assunto para a gente conversar um pouco mais à frente. Você quer ler um poema, então? Bem, vou ler um poema chamado Pai. Esse livro tem uma das coisas que eu acho que ele faz de um jeito interessante, assim, né? É misturar poemas de família com poemas sobre a cidade, assim, criando nexos subterrâneos entre as duas coisas, né? Pai, desempregado há 3 anos no país do futuro, batendo perna nas ruas com um mostruário de meias, adivinhando o signo da morena, o ascendente da loira, jogando xadrez, assobiando um samba, colecionando borboletas, descobrindo a fórmula exata da tinta para balão,
tinta que não racha sobre a pele inflável. Contra as determinações médicas, filando cigarro, fazendo piada com a perna, que pode ser amputada, louvando as próteses modernas, dizendo que morre antes disso, que não vai dar trabalho, que some de casa, vai para o asilo. Meu pai, de novo ao volante, guiando o negro Landau. O velho e bom Batmóvel, rodando sem freio ou cinto, o vento de Gotham no rosto, minha cabeça no banco de couro. Meu pai cantando alto, limpo e bonito como só ele, numa estrada clara, sem pedágio ou limite de felicidade. O Eduardo até destaca esse poema, criando assim considerações sobre a relação entre pai e país, né? Essa coisa do país do futuro, do país em desmanche, e termina dizendo que diz meu pai quem já não pode dizer meu país, né? É uma leitura interessante e acho bastante pertinente. Sim, eu até recomendo que as pessoas adquiram o seu livro, não só por ser um livro muito interessante para a poesia brasileira recente, né, das últimas décadas, mas também pelo tanto que ela irriga a própria discussão contemporânea, mas, além disso, pelos textos que traz, né, esse texto, A Paisagem do Poeta, do Eduardo Sterzi, a Priscila, que você havia mencionado, né, a Priscila Figueiredo, com o prefácio lá, a primeira edição, e o texto do Gustavo também, né, do Gustavo Silveira Ribeiro, Criar sobre Cicatrizes, que eu acho que são textos que dizem sobre o seu livro, mas dizem também sobre a poesia que a gente compartilha, né, atualmente, nos últimos tempos. A reedição, né? A reedição ela tem um lado que é festivo, que é celebratório de um determinado percurso, né? Mas ela também tem, né, Fábio, uma necessidade, ela traz talvez assim uma intenção de intervenção no debate contemporâneo sobre poesia. Até você tem um texto introdutório, uma nota do autor aqui, né? E até eu poderia ler um trechinho que é o da segunda página, no qual você faz essa discussão, né? Vale lembrar, há 20 anos, quando este livro surgiu, vários poetas praticavam, na esteira da proposta pós-utópica, tal como formulada por Haroldo de Campos, em meados dos anos 80, uma poesia sem endereço, desterritorializada, identitariamente indeterminada, retradicionalista. Evoco alguns termos empregados pela crítica para se referir à produção do período. Hoje, em contrapartida, creio que é possível reconhecer como tendência dominante uma poesia fortemente endereçada, reivindicativa, marcada pela afirmação identitária de minorias oprimidas, ciosas de suas origens e raízes, empenhadas na defesa do pertencimento a determinados grupos, valores e tradições. Uma poesia que, no entanto, muitas vezes costuma cristalizar identidades hierarquizadas, por vezes sem margem para o múltiplo, nem para as trocas, reversões e hibridismos entre o próprio e o estrangeiro. Você, Fábio, é um poeta e também é um professor, também é um crítico, também é uma pessoa que lida com a oficina de escrita, de discussão de poesia. Poderia pensar essa sua reedição também nesse aspecto de intervenção, nesse debate contemporâneo? Acho que toda publicação intervém, assim, né? Ou tem, em alguma medida, um desejo de fazer diferença, de ecoar, de mudar a percepção das pessoas sobre o que é a poesia corrente naquele momento, né? Eu falei assim, né, um pouco criticamente sobre
uma certa tendência da poesia contemporânea que eu acho que está ligada a essa identidade mais cristalizada, porque por causa daquilo que eu falei no começo, que às vezes eu acho que se tem uma forma de legitimar a poesia, às vezes por atender assim exigências um pouco exteriores, assim, que tem a ver com essa ideia do lugar da afirmação de um lugar de fala para aqueles que de alguma maneira foram silenciados, foram impedidos, né? Mas o que eu acho é que uma parte dessa produção, assim, daí é claro que a gente teria que dar exemplos e descer um pouco a descrições assim mais minuciosas, uma parte dessa discussão às vezes fica a desejar, assim, do ponto de vista da construção. Eu vejo muitos poemas que são só afirmação de uma palavra de ordem, sendo que, às vezes, o que interessa, para usar uma expressão do Ricardo Aleixo, é o tal do lugar de falha, né? A poesia, a arte, do modo geral, assim, né? Ela interessa justamente por permitir esses trânsitos, por permitir ser qualquer pessoa, né? Ser velho, ser homem, ser planta, ser bicho, ser coisa, e às vezes eu sinto que essa ânsia de poder falar em nome próprio, quando isso não era possível, assim, acaba confundindo, obscurecendo esse potencial de outridade, assim, da poesia e da arte, né? Eu também nessa nota, né, também insistia quanto ao fato de que me interessa nesse livro a ideia de endereçamentos flexíveis, né? De endereçamento que não seja rígido, que não seja confinado a um lugar de autoridade, sem com isso querer fazer eco a uma certa ideologia neoliberal que diz que o importante é sair da casinha, sair da zona de conforto, como se hoje no Brasil, depois de 4 anos de destruição do governo Bolsonaro, outros tantos do governo Temer, enfim, de retrocesso galopante e várias frentes, como se houvesse alguma zona de conforto, né? A pessoa já está fudidíssima, né? E eu lembro na pandemia, eu estava trabalhando numa carteira assinada numa grande empresa, né, editorial, de capital aberto, uma multinacional, né, e tinha uma diretora que disse assim, gente, vamos sair da zona de conforto, vamos se reinventar, assim, né, o que era cruel, assim, porque as pessoas já estavam trabalhando muitíssimo, muitas horas além da jornada de trabalho regular, assim, eu tinha reunião às 8, às 10 da noite, começava antes das 8 da manhã, assim, né? Vem me dizer que isso é zona de conforto, isso é pura justificação da barbárie, assim. Eu acho que a gente tem mais é que batalhar, entrar em uma zona de conforto, coisa que a gente não tem tido há muito tempo, mas entrar numa zona de conforto não como quem fica prisioneiro dela, assim, ou desiste de sair, ou se acostuma a falar sempre em nome de um só grupo, uma só ideia, assim, né? Mas quem está justamente quem encontra a zona de conforto, mas disposto justamente a abrir janelas, abrir portas,
a se misturar, a fazer ecoar uma palavra coral, né? Aliás, outro dia também numa Bralic lá em Brasília, eu vi uma palestra muito interessante de um argentino que é professor na Universidade de Nova York, é Gabriel Jorge, se não me engano, que ele analisava justamente os discursos de ódio que circulam nas redes sociais, assim, mostrando como esses discursos se tornaram o que era da ordem do rumor, o que era indizível, que as pessoas tinham vergonha de revelar, isso se tornou da ordem do barulho, né? Esses discursos muitas vezes fazem uso também de elementos não discursivos, como memes, ícones, né, e tudo, e que muitas vezes combater esse discurso envolve... são discursos também de indiferenciação, eles têm uma espécie de coralidade também, o coral do ódio, né, e que às vezes a gente tem que responder a esse coral se diferenciando, né, criando solos, mas também criando formas de coralidade solidária, não destrutiva, né? E daí ele terminava a aula falando que muitas vezes o discurso de ódio não tem que ser proibido ou cancelado, mas a gente tem que criar um contradiscurso movido por outros valores. Ele usava o exemplo de um coletivo argentino, acho, assim, saindo para uma manifestação de rua, e daí tinha uma faixa assim dizendo al patriarcado lo hacemos concha, né? E a ser concha ao mesmo tempo se opor, mas tem a ver com a coisa genital, do genital feminino, assim. Então você dá um valor de combate, mas revestido de afetividade, né? E eu lembrei que aqui em São Paulo, não sei se isso foi para outras cidades, mas que a certa altura também, depois lá do golpe da Dilma e da disseminação desse discurso militarista, assim, né, pró-armas, né, um coletivo feminino fez um cartaz aqui que foi colado em várias ruas, dizendo: onde queres revólver, sou pepeca, né? E daí fazia, né? Pegava a coisa, o gesto da arminha, montava e fazia, né, o genital feminino, o que me parecia uma formulação muito inventiva e complexa, assim, porque cita o Caetano Veloso, né? Quereres onde queres revólver, sou coqueiro, cria uma coisa gestual, né? Cria uma coisa gestual, e ao mesmo tempo, ao falar da pepeca, revela como esse discurso do armamentismo como pepeca é um nome infantil, né, para vagina, revela a infantilidade do discurso da arminha. Então, me parecia assim, um jeito de fazer coral em sinal na direção contrária, revestindo de afeto, de outros afetos, o que era puro ódio. Então, eu acho que os novos endereços que a gente encontre para sair do Egito devem estar abertos para essas trocas, para essas associações, para essas formas de coralidade não destrutiva. Não sei se ficou claro, estou aqui pensando em voz alta. É esse o objetivo, né? Que a gente vá pensando aqui no que nada mecânico. E você estava falando sobre a poesia contemporânea, essa ênfase no cultivo do mesmo, né? Do falar para o seu próprio grupo, desse cultivo do mesmo, e a gente estava discutindo as possibilidades que novo endereço
traria, né, para a intervenção nesse discurso poético contemporâneo. Eu acrescentaria também o tipo de poesia reivindicativa política que tem emergido nos últimos, sei lá, 6 anos, principalmente, né? Você mencionou aí o golpe, mas a gente pode retomar, sei lá, 2013 mesmo, né? Essa poesia mais diretamente política, uma poesia de revolta política que destoa do que você traz tanto em Novo Endereço quanto em Quadro de Força, né? E aí você mencionou essa saída do Egito, falou do Buber, né? Que é um autor que pensou essa relação intersubjetiva. Você estava no começo dizendo da forma como esse livro foi sendo construído, e aí você trouxe a sua experiência pessoal, essa ida para o mundo, essa perda de casa e saída para o mundo, esse encontro com outros desvalidos, né? Esse encontro com a cidade. Então, basicamente, é essa relação com o outro, né? Que atravessa grande parte da sua poesia, né? Em Novo Endereço, Quadro de Força, os outros livros eu não conheço, mas eu suponho que também talvez você pudesse falar da forma como você constrói isso, né? Esse recurso às narrativas, a protonarrativas, essa dimensão de construir personagens. Sim, eu A gosto questão muito ética, sabe, Fábio? Me interessa um pouco essa questão ética. Sim, Se é falar pelo outro ou não, como é que funciona isso? sim. Eu gosto muito de usar, né, a forma monólogo dramático, né, enfim, que às vezes cria um personagem e assume a voz do personagem. Sei que às vezes a Priscila até usa como referências assim para essa estratégia de muitas vezes mudar de voz, multiplicar as vozes, cindir a voz lírica. Ela usa a coisa do cacaso, né, do ceder a voz, ceder a vez, né, a propósito da poesia do Chico Alvim, né? Eu sinto que tenho afinidade com esse tipo de procedimento, né? E ao mesmo tempo, é, não tenho um pudor documental em relação a mimetizar vozes de outros de classe, né? Ou de misturar registros para indeterminar, muitas vezes, o lugar de fala. É uma coisa que eu conto sempre, mas eu acho importante, continuo acreditando nisso, pensando dessa forma. Quando eu lancei o livro Baque, que é um livro posterior ao Novo Endereço, é um livro de 2007, né? Na ocasião, encontrei com um poeta maravilhoso, que era grande amigo meu, Donizete Galvão, que, aliás, vai ter a sua obra completa lançada pela editora Fósforo este ano, né? E ele disse assim, mas você mistura, né, às vezes no poema, coisas que são de registros muito díspares, né? Então, tinha um poema chamado A Ocasião Faz o Ladrão, nesse livro, né? No mesmo poema, eu digo o lance é não dar mole, é uma coisa de gíria, assim, bem malandra, né? E na bolsa, uma segunda carteira é de bom alvitre, né? E daí essa coisa do bom alvitre, diz assim, isso é coisa antiquada, velhusca, e ao mesmo tempo tem o não dar mole, né? Isso fica inconsistente, fica artificial, né? Mas o que eu respondi para ele assim, mas me interessa justamente esse atrito entre registros, né? Que leva o leitor a se perguntar quem é que está falando, né? A minha intenção não era documental, assim, não era super realista, super mimética, ao contrário de críticas que muitas vezes fazem
a mim, né? E eu acho que essa coisa de falar, assumir outras vozes, se abrir ao discurso do outro, é uma coisa que, para o poeta, tem que ser fruto de investigação. A gente não sabe como as pessoas falam, né? E, às vezes, uma mesma fala pode pertencer a registros. Não é porque a pessoa é morador de rua que ela não pode usar um termo de um registro mais elevado. Eu conto também, eu fui na Casa Mário de Andrade, fui aluno, fiz uma oficina com o falecido Mário Chamy, né, arqui-inimigo lá dos concretistas, né, autor lá da Poesia Praxis. E ele contou como fez o Lavra Lavra, era interessantíssimo. Ele fazia pesquisa de campo, assim, foi para Severinha, né, uma cidade no interior de São Paulo, conversar com colonos, né? E ele conta que uma vez ele fez uma viagem de charrete com um colono e perguntou se ele não pensava em sair dali para a cidade no período de seca, de baixa assim, na produção, né? E o colono respondeu a ele: eu não, vou para a cidade, lá a terra é safra. Vou me esfarfar no asfalto? Eu não, né? Daí o Mário Chamy ficou pensando, a terra é safra, né? O que é isso, né? Pensou safra como safra de Uhum. agrícola, né? Daí ele pensou, de repente teve o estalo e disse assim, nada disso, a terra é sáfara, que ele quer dizer, a terra é estéril, que é uma palavra do português quinhentista, está no Camões, vem para o Brasil, em Uhum. Portugal, se perde no Brasil, se conserva no campo, se perde na cidade. Daí um colono fala para ele isso, ele escuta e põe num poema de vanguarda, né? Como Lavra Lavra, né? É muito interessante esse trânsito, né? Eu tempo todo, ontem, não, anteontem, no sábado de Carnaval, eu fui almoçar na casa de um amigo, voltei de metrô tarde, já à noite, né? Daí sentei no banco, tinha um sujeito na minha frente, uma cara cansada, assim, né? Daí tinha uma tatuagem assim aqui no pescoço, dizendo tudo passa, tudo passa. Daí eu fiquei intrigadíssimo. O sujeito, uma cara assim, cansada, sofrida, tudo passa, mas a tatuagem não passa, né? Uma inscrição definitiva. Qual que é o referente dessa frase que ele fez questão de gravar no próprio corpo de um modo que não passa, de um modo permanente, né? E o que esse referente tem a ver com o nosso encontro ali que também passou, né? Esse tipo de coisa me alimenta, ou às vezes eu também falo isso, eu gosto muito de ouvir as pessoas conversando. Eu sou super curioso, assim, né? Adoro andar de ônibus, às vezes até passo ponto só escutando o que as pessoas falam e às vezes e o que é interessante é justamente o que é mais opaco, né? Não é aquilo cujo sentido Uhum. você depreende à primeira vista. Aliás, o tesouro do que os outros falam está justamente nessas zonas de opacidade. Eu fui aluno na psicologia de uma gigante entrevistadora que é Ecleia Bose, psicóloga social, tem Sim. um livro que acabou de ser relançado, comprem, que é um livro assim que rendeu elogios do Drummond, do Pedro Nava, chama Memória e Sociedade, né? E ela era muito exigente quando você entrevistava as pessoas de não a gente sempre
mexe um pouco no texto, porque uma coisa é a comunicação oral, outra coisa é a comunicação escrita, e às vezes você quer arrumar ou deixar mais fluente o texto, né? E ela era muito exigente no sentido de não simplificar o que na origem não é simples, né? Porque às vezes justamente aquilo que não faz sentido, aquilo que parece um salto, aquilo que se repete, aquilo que parece mal formulado, é aí que está o pulo do gato, é aí que está o tesouro. Então, sobretudo quando você vai entrevistar pessoas que não são do seu grupo, não são da sua classe social, você ficar atento a essas estranhezas, porque elas contêm alguma informação significativa que, às vezes, a redução ao mesmo em nome da clareza pode perder, pode comprometer, né? Então, voltando à sua questão, para mim interessa muito essa escuta, e é uma escuta que não é só, às vezes é uma coisa lida, às vezes é uma frase, né? O meu texto também é muito intertextual, mas intertextual não no sentido de ficar citando autores ou outros poetas, coisa que, eventualmente, eu também faço, né? Mas é intertextual no sentido de aproveitar esses textos alheios que atravessam o nosso caminho o tempo todo, e às vezes textos que vêm de outros lugares, né? De conversas ouvidas na rua, de textos que não são textos literários, né? Isso me interessa muito, me interessa de perto. O, o Renan Neuenberger, né, que é um poeta aqui de São Paulo, também professor, estudioso de literatura, acabou de defender uma tese extraordinária sobre João Cabral de Melo Neto, né? Quando eu publiquei o Treme Ainda, que é o meu penúltimo livro antes do Quadro de Força, né, disse que o que era interessante no livro era justamente uma mistura entre poemas metalinguísticos sobre o lugar do artista, né, do poeta ou do artista de modo geral, e poemas sobre o empobrecimento, sobre moradores de rua, sobre o outro de classe, que frequentemente são poemas em que o risco de ficcionalizar de modo falsificador a voz do outro é grande, né? Mas ele diz que esse risco era bem administrado porque havia entre a voz do artista e a voz dos desvalidos, dos pobres coitados, um traço comum que era a ideia do vexame. Eram poemas todos sobre situações de vexame, de fiasco, seja o fiasco efetivo, seja um fiasco imaginado, né? E que essa ideia do espaço público, um espaço de fiasco, de vexame, justamente é o que, na mimetização da voz alheia, impedia ou temperava o risco de impostura, né? Então, também aqui estou pensando em voz alta, fazendo digressões e me perdendo um pouco, talvez, mas do ponto de vista formal, me interessa muito a cisão da voz lírica, a incorporação de outras vozes, de outros textos, e menos a intertextualidade, assim, no sentido mais tradicional de citar outros poetas. Embora, por exemplo, no quadro de Força, que é um livro que eu publiquei antes do Novo Endereço, né, tem um poema, por exemplo, sobre estupro, né, que termina uma citação do Olavo Bilac, lá do poema mais famoso do Olavo Bilac, né, o Vir Estrelas, citado ali num contexto totalmente diferente do daquele que diz respeito ao poema, e que acaba tendo um efeito assim um pouco chocante, né? Bem, bem chocante, exato.
de porrada e de reavaliação da responsabilidade do poeta diante daquilo que ele descreve, né? Daquilo que ele vê e daquilo que ele deixa de ver ou deixa de falar, né? de nomear. É interessante até que essa citação vem num lugar que, nos seus poemas, muitas vezes é ocupado por um verso de violência, por um fecho de poemas que quase sempre traz a violência, traz um decaimento, traz uma desolação. Os seus fechos de poemas, para mim, sempre trazem essa imagem, na maioria deles, né, de uma violência, uma agressividade ali que tá ali presente. Aliás, muito bem observado, é uma coisa que às vezes eu me policio, porque eu gosto de terminar sempre em anticlímax, assim, sempre puxando o tapete, e às vezes isso vira um truque repetido, né? Assim, então eu me policio para não transformar isso numa rotina ou numa muleta, mas eu gosto muito desses finais tapa na cara, Sim. anticlimáticos, enfim, né? Ali, nesse poema sobre estupro, eu acho que funciona muito só para o leitor que não conhece. É um poema em que a vítima do estupro, a cantada usa termos assim do campo sideral, né, das estrelas e tudo, né? O poema todo mobiliza isso, e daí no final que a menina é brutalmente agredida, né? Violentada e agredida, termina com esse poema do Bilac, né? Talvez você pudesse falar um pouquinho, Fábio, já que você tocou no livro novo, né, que é o Quadro de Força. Como é que você vê a relação da sua concepção de poesia no Novo Endereço e no Quadro de Força? Tem uma menção aqui, não lembro mais, eu acho que é do Renan, justamente, no pós-fácil dele, que ele traz, por exemplo, uma incorporação da metalinguagem mais crítica, né, e essa relação com a voz do outro aparece muitas vezes um confronto de vozes, coisa que no Novo Endereço talvez não houvesse, as vozes fossem mais uniformes do começo ao fim do poema, e aqui você traz um debate, né, dentro de alguns poemas de vozes que se contrapõem. Não sei se você tem algo mais a pensar, além dessas duas dimensões que o Renan apresenta aqui, o que você vê de diferença entre o Novo Endereço e o Quadro de Força? O que mantém, o que se modifica? Eu acho que o Novo Endereço tem pouca... A metalinguagem era também uma pedra de toque da poesia dos anos 90, assim, né? Da qual eu um pouco me afastei, embora no Novo Endereço haja um poema paródico, né? Em cima do conto lá do Guimarães Rosa, O Espelho. Quando eu fiz a segunda edição, até isso me incomodava um pouco, eu retirei esse poema e coloquei um outro, e daí, agora na terceira edição, eu trouxe de volta esse poema paródico. Eu achava um poema muito de aprendiz, assim, né? De leitor tentando emular, imitar a voz alheia, embora no conto do Guimarães, né, o narrador é um narrador urbano, né? E no poema eu dei usei um vocabulário mais rural, mais raro e mais rural, para descrever esse processo de desconstrução e reconstrução do rosto, né? Mas Eu acho, só uma coisa, Fábio, eu acho que esse poema, O Espelho, e o poema em diálogo com Roberto Piva, eu acho que eles justamente saem um pouco do esquema geral do livro, assim, por talvez trazer
essa máscara um pouco, né, de um poeta leitor, né? Sim. Se bem que no caso do Piva, né, no caso do Guimarães Rosa, é claramente decalcado do texto, tanto que logo depois do título diz assim, a partir do conto de Guimarães Rosa. No caso do Piva, não. O Piva, eu convivi com o Piva, fui editor dele, publiquei Ciclones, né, um livro de 98, e não só fui editor, como fui vizinho. Assim, eu moro no quarteirão, ao lado do quarteirão em que o Piva morava. Então, aí eu sinto que não é um poema metalinguístico, intertextual. Piva está ali na dedicatória mais como um amigo mesmo, alguém com quem eu encontrava, e alguém que era fascinado por discos voadores, enfim, né, era um dos temas de obsessão dele, me dava um monte de bibliografia para ler sobre discos voadores, porque tinha maior interesse nisso. Mas, com relação ao Quadro de Força, eu acho que é um livro que tem mais metalinguagem, não no sentido necessariamente da citação, da intertextualidade, mas dos jogos de palavras, das brincadeiras paronomásticas, muitas vezes, né, que vêm para primeiro plano, que são em que o procedimento fica exposto assim de modo ostensivo, e tem essa coisa da violência, da violência e da sexualidade, né? O título, né? O Quadro de Força, ao mesmo tempo a eletricidade, né? Não sei se em todas as cidades brasileiras se chama assim, né? O quadro que estão os disjuntores aqui em São Paulo se chama ainda quadro de força. Então no primeiro plano a eletricidade, mas também é a potência genésica e destrutiva. Então tem poemas sobre transfobia, tem um ciclo de poemas trans, tem poemas sobre estupro, tem muitas imagens, né? Às vezes até conectando coisas que não são próximas, né? Então, como os juros, por exemplo, afetam a subida dos juros afeta a ejaculação, né? Uhum. Então, isso tudo, a violência econômica, a violência sexual, a violência de gênero, a cultura do estupro, tudo isso está tematizado no livro, e tem, por exemplo, nesses 6 poemas trans, por exemplo, estão bem no meio do livro, são uma espécie de coração do livro, né? Tem um poema que adota o discurso médico, né, em relação à população trans. Um outro poema que adota o discurso jurídico. Depois é a polícia falando, né? No começo do livro também tem isso, esse discurso repressor em relação aos pichadores, né? Para voltar ao começo, alguém que fosse assim mais patrulheiro em relação ao lugar de fala, diria: o Fábio, como homem cis gay, não pode fazer poema mimetizando a voz de uma transexual, né? Por que não? Né? Tudo que eu faço com convívio, pesquisa, né? No caso desses poemas, é um ciclo que eu dediquei a 2 amigas minhas, muito queridas, que me ensinam muito, a Mara Moira, que até foi minha aluna lá na Casa das Rosas, no curso livre de preparação de escritores, e a Daniela Andrade, que hoje emigrou, mora
no Canadá, né? E é um assunto que me interessa. Até eu quero, é uma das pesquisas que eu tô desenvolvendo, a relação entre poesia e transgeneridade, né? Como isso aparece, seja na obra de autores cis, que adotam essa temática, seja em obras de autores trans, né? Eu comecei até analisando poemas do Horácio Costa, do Tarso de Melo. O Tarso, por exemplo, fez um poema sobre aquela Verônica Bolina, não sei se você lembra, uma transexual que foi presa sob a alegação de agredir uma idosa de quem ela cuidava, e daí na prisão os policiais foram zoar com ela, né? E ela reagiu, acho que mordeu a orelha de um policial, e daí ela foi barbarizada, Uhum. foi detonada. O Tasso fez um poema muito bonito chamado Verônica. Está no penúltimo livro dele, Íntimo Desabrigo, se não me engano. Íntimo Abrigo ou Íntimo Desabrigo? Agora, acho que é Íntimo Desabrigo. Está nesse livro. Ele é um poeta homem, heterossexual, cis, né? E resolveu escrever sobre isso. Eu acho que a gente pode escrever sobre o que quiser, desde que assuma as responsabilidades, saiba de onde está falando e, enfim, responda, né? Responda pela ficcionalização, pela invenção que faz. Então, no quadro de força, eu acho que esse pano de fundo comum ligado à violência econômica, de gênero e de violência de linguagem são pedras de toque do livro que não estão presentes no novo endereço, mas estão presentes. Isso é uma coisa que me interessa. Assim, o Bach, que é o livro posterior no endereço, o ciclo final de poemas é dedicado à desfiguração, à perda do rosto, né? Tem poemas sobre perda, sobre extração do rosto, sobre transplante do rosto. São poemas também sobre a violência, né? Até recentemente eu li, não sei se você leu um trabalho, aquele depoimento de uma antropóloga francesa, chama Escutem as Feras, uma antropóloga que trabalhava na Sibéria, tem o rosto, ela é Uhum. atacada por um urso, e o rosto é desfigurado, é um encontro meio xamânico, assim, né? A alma dela se mistura com a alma do urso, e daí ela tem o rosto reconstituído, né? Isso me interessa, né? Também é violência, né? Uma violência de outro tipo, né? Mas é um assunto que me interessa de perto. Até estou querendo dar uma oficina sobre isso, sobre a relação entre poesia e rosto, junto com um amigo, artista plástico, Renato Morricone, né? O Jacobson, lá naquele texto famosíssimo, né, que ele fala das funções da linguagem, descreve o que é a função poética, conta uma história qual ninguém presta atenção, mas eu acho revelador, super importante, super revelador, que ele fala de um missionário africano que tinha censurado o rebanho, um missionário na África que tinha censurado seu rebanho por andar despido, né? E daí um dos africanos responde:
mas o senhor também não tem uma parte do seu corpo que é sempre nua, né? E daí o missionário fala, tenho, mas é meu rosto. E daí o africano conclui dizendo, pois então, conosco tudo é rosto. Uhum. Né? E daí o Jacobson diz, na poesia também tudo é rosto. Tudo significa, né? Não tem nada que é acessório, tudo é identidade, é significado, né? É excesso de significação sobre os significados explícitos, né? Então, pensar também esse rosto desfeito, esse rosto extraído, desmanchado, é uma coisa, perdido, né? É um jeito uma coisa que me interessa que tem a ver com o tema da violência. Perfeito. Falamos tanta coisa, né? Fábio, eu acho que a gente poderia fechar, de repente, com uma leitura de um poema. Assim, o que eu gostaria de destacar no seu livro, talvez um novo endereço, né? O poema título, algo assim. Mas o que eu gostaria de destacar é a forma justamente como o que me interessou ao ler os seus poemas é essa forma como você lida com a alteridade, né, com o outro, essa busca do que você denominou aí há pouco de zona de opacidade, né, essa que não é um espelhamento, que não é o falar pelo outro, que é justamente tentar entender essa relação mais do que qualquer coisa, né? E que é uma relação sempre esquisita no fim das contas, né? Eu estava me lembrando, por exemplo, de um texto do Visconde de Toné. Eu trabalhei um tempo com essa coisa do romance regionalista, do romance rural, né? E tem um texto dele justamente em que ele fala que construir o romance a partir da matéria rural brasileira, lá no final do século XIX, era sempre uma operação de risco, porque ela sempre gerava uma coisa esquisita, porque nem era o que a matéria teria a dizer por si própria, né, e nem era aquilo que o romancista, o que se esperaria do romancista, gênero burguês, que valoriza o indivíduo, né, criado no centro do capitalismo. Então, assim, adaptar essa forma para essa matéria específica, que é a matéria específica brasileira com a qual você lida na grande cidade, né, também traz esse desafio, também traz esse risco e também traz esse desbravamento dessas zonas de opacidade, né? Então, é isso que me interessa no teu projeto poético e eu acho que isso que o teu projeto tem a nos dizer para a poesia que a gente está fazendo hoje. E, afinal de contas, agora a gente, bem ou mal, começa um outro momento histórico, tem uma perspectiva de alguma modificação, de alguma mudança, né? Depois desse período tão opressivo que a gente viveu, tão destruidor. Então, saber dizer o outro agora também é fundamental. E eu acho que a forma que você nos oferece no quadro de força e no novo endereço são valiosas para os poetas, né? Para os artistas como um todo. Então, recomendo muito o teu livro e, inclusive, vamos deixar ao final da descrição do vídeo o link para as pessoas adquirirem. Posso deixar do quadro de força também, mas principalmente do novo endereço, né? Então, quero te agradecer e, se você puder ler Imagina, uma para a eu que gente. agradeço. Eu vou ler, então, um poema que fecha o livro, que se chama Mais Magro. Ah, perfeito. Uhum. Mais magro. Meu amigo está mais magro. Volto a encontrá-lo 2 ou 3 verões mais tarde e chego mesmo a dizê-lo: você está mais magro. Problemas de intestino, responde-me esquivo. Já estive pior. Agora voltei a engordar. Não peço detalhes, mas vejo o ombro mirrado entre as alças da regata. Evito tocá-lo, pois a mera proximidade física parece estranha agora que meu amigo está mais magro.
novamente juntos, caminhamos pela orla marítima. Eu lhe recito algum verso, ele me ensina outro insulto, e a quase alegria de trégua, não fosse o fato de ele estar mais magro. Se ainda ontem tocassem os telefones insones na barra da madrugada e meu amigo dissesse palavras de testamento, eu sairia correndo para deitar-lhe com pressas na testa já repartida. Se fosse eu o afogado dentro da onda invisível de bilis, lua e silêncio, ele pagava o resgate, limpava o sal de meus cílios e devolvia em segredo sobre a toalha mais limpa. Mas hoje estamos exaustos. Há um dreno em nossa bondade. Minha boca só tem dentes e meu amigo está mais magro. Vou contar só uma curiosidade sobre esse poema, né? Também é um poema que eu fiz assim, para ele confluem 3 experiências, assim, 2 de leitura e uma de conversa, né? Nessa época, um grande amigo meu, poeta também, o Sérgio Alcides, que é professor na Federal hoje é professor na Federal de Minas Gerais, né? Ele estava morando aqui em São Paulo, ele tinha voltado do Rio, contou que encontrou um grande amigo, não lembro se é um amigo de infância, enfim, alguém que ele não via há muito tempo e que tinha ficado chocado com a aparência física dele, assim, que sugeria que ele estivesse muito doente, mas ficou tão chocado e não conseguiu falar disso, assim, ele temia, assim, ser muito indelicado, assim, se criou uma barreira, ele queria ter falado e não ficou impotente, assim, para perguntar o que tinha acontecido, né? Então, ele me contou essa história, ao mesmo tempo eu lembrei do Mário de Andrade, nas cartas para o João Alfonso Guimarães, né? Mário de Andrade também teve vários problemas de doença, né? E uma carta, ele conta uma experiência que ele tá no banho, né? Tá tomando banho, né? E ele tá tão magro que uma hora ele esfrega o braço e ele tem a sensação de que é um braço de uma outra pessoa, que não é o braço dele, né? E o verso final, né, minha boca só tem dentes, eu tinha acabado de assistir uma montagem do Brecht, que é um poeta que eu amo, na Selva das Cidades, né? E a certa altura lá o Garga diz isso, minha boca só tem dentes, né? Eu acho incrível, né? E daí isso entra no poema, essa boca que não é capaz de consolar, de confortar, né? Mesmo em situações de necessidade extrema, de vontade, né? Tem uma hora que a exaustão nos rouba os beijos, né? As palavras doces e ficam só os dentes, né? Então isso entrou no poema dessa maneira. Uhum. Então, é um poema que mistura uma conversa. Acho que isso é normal, assim, né? Dificilmente o poema vem de um lugar só, né? Comigo, sempre Uhum. se mistura alguma coisa que eu vi, que eu lembrei, uma conversa que eu tive, com uma frase que às vezes vem de outro lugar, uma outra imagem, e às vezes é justamente da justaposição desses elementos que vêm de lugares tão díspares que a chispa poética nasce, né? Uhum. Não, maravilha. E eu gostei muito dos poemas que você escolheu para ler. Eu acho que
ressignificaram para mim o livro, a sua escolha de poemas que saem um pouco desse cotidiano mais sufocado, né? E que tem uma espécie de transcendência lírica em ambos. Sim, sim. As pessoas, eu leio muito o Mais Magro, porque é um dos poucos poemas meus que eu sei mais ou menos de cor, né? Uhum. Pessoas que me conhecem vão dizer de novo Mais Magro. Mas, enfim, é um poema de 20 anos depois que saiu o livro, eu continuo gostando muito, né? Aliás, uma vez eu fui ler ao vivo no Teatro de Arena aqui em São Paulo, né? Um evento, uma amiga convidou para uma coisa organizada por atores, me convidaram os poetas para ler, né? Uhum. Daí eu entrei, eu sou câmara não nota, mas eu sou gordinho, né? E daí eu comecei a ler Mais Magro, meu amigo está mais magro, as pessoas caíram na gargalhada, assim, né? Isso me desconcentrou, como se o poema tivesse que estar falando de mim, Uhum. né? Enfim, Uhum. as pessoas caíram na gargalhada e eu demorei para me reconstituir, mas é um poema que eu gostava, continuo gostando muito, por isso peço aos nossos ouvintes licença para falá-lo mais uma vez. Não, com certeza. Até eu havia pedido o novo endereço, mas o novo endereço, eu acho que ele dá ele engana um pouco, eu acho, para quem lê o livro como um conjunto, porque o poema específico, o novo endereço, ele tem um ar mais abstratizante, ele tem uma coisa assim um pouco mais conceitual, eu diria, né? Os outros vão para essas relações assim humanas e que eu acho que atravessam o livro como um todo, né? O novo endereço tem uma coisa um pouco mais abstrata, tal, que eu acho que engana um pouco a experiência da leitura como um todo, né? Mas também é um grande poema. Então, parabéns pelo livro, pela reedição. Obrigado, Ricardo. Foi uma delícia conversar com você. Eu nem vi o tempo passar, né? Ficaria aqui, ó. Uhum. Mas enfim, já está na hora do A almoço. gente só não fica mais, assim, pelo modelo do programa que a gente criou. Eu acho Não, que cansa um pouco quem está vendo, tal, mas... tá ótimo, assim, né? Te agradeço realmente e, enfim, espero ter dito alguma coisa aproveitável aí Claro. pelos ouvintes. Enfim, depois, se você quiser, põe o meu também na descrição, pode pôr o meu e-mail, se as pessoas quiserem escrever, enfim, né, trocar uma ideia, estou à Maravilha. disposição. Então tá. Então é isso, gente. Até semana que vem com mais um outro livro. Obrigado. Obrigado. Tchau, até. Tchau.